Olá, gente, tudo bom? Tudo bem com vocês? Pastor Adam aqui falando. Peço que você já se inscreva se você não é inscrito aqui nesse canal. Também curta, comente e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Também peço que você ative o sininho das notificações para que cada vez que nós coloquemos um vídeo novo aqui, você seja notificado. Queridos, eu queria meditar com vocês hoje sobre um texto muito interessante do Novo Testamento, né? Uma vez que nós vivemos na graça, entender a questão do coração, né? É interessante que a Bíblia diz que de tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. O texto que vamos ler é um texto bem conflitante, né, para algumas pessoas. Quando falamos dos dias atuais, né, onde muitas pessoas creem na hipergraça, né, é um assunto bem polêmico com relação principalmente à igreja atual, né, mas eu queria trazer uma reflexão sobre esse texto aqui. Nós entendemos que são várias as linhas de entendimento, de raciocínio com relação a esse tema. Eu não quero entrar aqui na questão dos valores, né? A questão financeira. Eu quero falar sobre a intenção, né? A intenção do coração humano. Isso é o foco dessa mensagem de hoje. Então, fique aí e vamos juntos receber do Senhor. Amém? O livro de Atos, no capítulo 5, vai contar a história de um casal, Ananias e Safira. E a Escritura fala que esse casal, eles acabaram entrando em acordo numa situação, e essa situação gerou a eles a morte. E muitas pessoas questionam, né? Foi pelo fato deles não terem trazido dinheiro, né? Qual foi o objetivo aqui, né? Do escritor de Atos deixar esse registro, que é um registro verdadeiro, né? Um registro histórico, mas qual é a finalidade e o que esse texto quer dizer? Vamos ler primeiro Atos, no capítulo 4, a partir do verso 32 em diante, e depois nós vamos entrar em Atos 5. Abra a tua Bíblia aí junto comigo, por favor. Diz a Escritura: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então veja que havia um modelo, a igreja primitiva estava vivendo sobre esse modelo, onde os irmãos tinham a preocupação com todos os membros da igreja. Então havia aqui um coração de unidade, um coração onde eles tinham o mesmo pensamento, né? Isso até para se cumprir a palavra, né? Que através do profeta Deus disse que lhe daria o mesmo coração, né? Vocês teriam o mesmo coração. Ele já estava fazendo alusão à igreja lá para o povo de Israel, né? Agora veja só a continuação do texto. Diz assim, ó: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vamos dar uma paradinha aqui então, nesses versos 36 e 37. Este homem aqui, o Barnabé, tinha uma propriedade, tinha um campo, e ele então decidiu vender essa propriedade, vender esse campo e trazer todo o valor integral aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos fizessem a administração desse valor. E aí nós vamos entrar na história de Ananias e Safira aqui. E é importante nós olharmos atentamente aos detalhes e nesse diálogo que Pedro, que era o líder dos apóstolos naquele momento, ele tem essa conversa com esses irmãos. Olha só que interessante. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos.
Vamos parar aqui, porque é importante parar aqui. Então eles tinham esse campo, eles, entre os dois, fizeram um acordo de levar apenas uma parte. Aí você pergunta assim, tá, então, o que aconteceu nesse processo? Queridos, se você olhar atentamente, você vai ver que a igreja estava vivendo numa mesma visão, eles estavam no mesmo propósito, eles estavam com o mesmo coração. E Ananias e Safira era aquele tipo de cristão que vai de acordo com o que está acontecendo ao seu redor. Não havia neles uma convicção. Eles andavam, né, por aquilo que estava acontecendo. E como eles não queriam ser vistos de uma forma diferente perante a igreja local, eles também queriam, é aquela coisa, né, quando aquela pessoa começa a fazer as coisas para se aparecer, isso é muito perigoso, né? Então você não tem que fazer nada para aparecer, você tem que fazer aquilo que está no teu coração, você tem que ter um coração sincero. Eles deveriam ter um coração sincero. Você vai ver aqui no diálogo com Pedro isso. Olha só, segue o texto. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, olha só, preste atenção que isso aqui é importante, conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Olha só o que acontece aqui então. Ele vem, ele então combina com a mulher, eles vendem aquela propriedade por um valor maior e decidem entregar apenas metade do valor. Entre eles combinaram de mentir, de dizer, vamos dizer que nós vendemos por tanto, né? Então, por exemplo, a propriedade valia 100 e eles venderam pelo 100, mas entre os dois combinaram de dizer, se perguntar quanto foi, você diz que foi 50. Então, o pecado que eles cometeram aqui não é o valor, mas foi a mentira, o engano, tentando ludibriar os irmãos aqui, a igreja, né? Aí você talvez pergunte, tá, pastor, mas o dinheiro era todo deles? Exatamente isso. Pedro falou isso para eles, porque eles viram todo o movimento, a movimentação dos irmãos entregando todas as suas propriedades, eles vendiam o que tinham, colocavam ali para que fosse distribuído, né, perante os irmãos, e eles então quiseram dizer que fariam o mesmo. Na verdade, o texto está muito claro aqui, apontando de que Ananias e Safira queriam mostrar-se à sociedade local, mostrar-se à igreja local, de que eles também tinham esse mesmo coração. Mas veja, queridos, que o coração deles estava cheio de corrupção, estava cheio de mentiras. Eles não se converteram de uma forma genuína. E isso nos dá aqui, queridos, um alerta para nós, Igreja do Senhor, na atualidade. Por quê? Porque muitos de nós ficam vivendo, né, achando, eu estou na graça, Deus vai perdoar tudo, Deus vai tolerar tudo. Queridos, é muito perigoso quando uma pessoa ela escarnece da graça, né? Ela extrapola a graça de Deus. Isso é muito perigoso. Então, que o nosso coração seja um coração sincero. Até tem uma canção que eu gosto muito, né? A gente canta ela aqui nos cultos, e ela fala exatamente sobre isso, né? Que eu tenha um coração humilde, um coração sincero, eu tenho a vida no altar, com lábios santos para adorar, e o céu irá se abrir, e o milagre acontecer, tuas proezas sobre mim, detalhes que movem o teu coração. É forte, essa canção fala exatamente disso, de um coração que é humilde. A gente não vai cantar ela aqui, senão o YouTube faz cair o nosso vídeo aqui, tá bom? Olha só, queridos, então vamos avançar aqui. Quase 3 horas depois, no verso 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, ela não sabia que o marido tinha morrido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, por tanto, que era o valor que o Ananias tinha dito para ele que tinha vendido, né? Lembra que a gente usou o exemplo de 100 e 50? Então foi 50? Foi 50. Só um exemplo, né? Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha que forte isso. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto de seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia
destes acontecimentos. Olha só, queridos, que forte essa colocação. Isso aqui é tremendo, né? Então, por que é importante meditarmos nesse texto, querido? Porque nós vivemos um tempo da graça. Sim, a graça é um favor que não foi merecido a nós. Nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais de rituais, porque Jesus na cruz ele rompeu o véu, né? Aquele véu que separava o homem do Santíssimo Lugar foi rasgado de alto a baixo, então o homem tem acesso hoje a Deus, por isso que quando você ora, é interessante, Jesus quando ensina a oração, ele traz um novo modelo de oração. Os antigos tinham uma oração que era: ó Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É interessante, né, a maneira como eles se chegavam a Deus. Aí vem Jesus ensinando aquela oração, né? Aquela oração que para mim ela é tremenda, não que ela deve ser repetida, mas ele traz um modelo. Quando você orar, quando vocês orarem, vocês chamem ele de Pai. Olha só que interessante isso, né, queridos? Então, ele é um Pai, mas mesmo sendo um Pai, ele também é Deus, né? E sendo Deus, ele é justo. Deus não se agrada com a mentira, Deus não se agrada com o engano, Deus não se agrada da corrupção. Então, amados, olhando para esse texto de Ananias e Safira, certamente nós podemos aqui aprender com a palavra de Deus. O texto não está relacionado a dinheiro, apesar de citar dinheiro aqui. O texto está relacionado a coração. Quando uma pessoa não se converte, a corrupção ainda habita em seu coração. É por isso que nós precisamos ter esse cuidado. Quando viemos até o Senhor, nós precisamos passar pela lavagem do sangue do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento, pedir a Deus, Deus nos dá sabedoria para entender isso e abrir mão desses pecados, que para Deus são pecados grosseiros, são pecados grotescos. Então às vezes a gente pensa, né? Uma mentirinha não faz mal a ninguém. Faz, queridos. Uma mentirinha você conta hoje, você acostuma e conta amanhã, e aí você acostuma e conta depois de manhã. Então você vai vivendo uma vida de mentira, ao invés de viver uma vida verdadeira e genuína na presença de Deus. Amém? Então, deixo essa palavra para a gente meditar no dia de hoje e que você possa receber do Senhor. Lembre-se, teu coração é onde estão as fontes da vida. Não deixe com que aquilo que está em volta de você, às vezes você vive num sistema que é corrompido e esse sistema fará tudo para te corromper. Mas você precisa manter o teu coração firme no Senhor. Te mantém firme na rocha que é Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. Mais uma vez eu peço, né? Se você não é inscrito, te inscreve aqui nesse canal. Curta, comente, compartilhe e principalmente ativa o sininho das notificações. Você clica ali naquele sininho, ele vai abrir uma aba e vai estar escrito todas. Aí você clica no todas, significa que toda vez que lançar um vídeo aqui, você será notificado. Nós temos postado os vídeos aqui diariamente, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 19 horas, para abençoar a tua vida e edificar a tua fé. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Voltamos amanhã, se Deus quiser.